Então, boas-vindas, Helene. Prazerzão te receber e passo a palavra para ti. Obrigada. Eu quero muito agradecer o convite e sinto muita emoção de reencontrar, assim, rever as pessoas que eu não via há tantos anos e tenho a lembrança de tudo que a gente conviveu na Frater e em outros lugares. Então, estou muito feliz, muito emocionada e muito feliz. A abordagem que eu quero propor é uma abordagem dos arquétipos que vai muito além da aplicação na biodança. Porque a minha motivação inicial, quando eu escrevi esse livro, era para tocar um público mais amplo e para, principalmente, tudo que em relação com o contexto da pedagogia, quer dizer, do ensinar e aprender. E, então, extrapolei a questão unicamente da ativação dos arquétipos pelas danças. Isso é digamos, uma outra abordagem, é um trabalho que eu faço quando estou no contexto de biodança. Mas aqui eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma elaboração de como a linguagem dos arquétipos, as características arquetípicas podem constituir para qualquer educador ou educando, quer que seja na família, nos pais, no âmbito do trabalho, e também como facilitador de biodança, ou como diretor de escola, como didata, como pedagogo, né? Se a gente se lembrar que pedagogo, na etimologia, significa aquele que toma a mão de alguém e que caminha ao seu lado. Então, para mim, a pedagogia seria a arte de caminhar junto com qualquer pessoa, adaptando o meu caminhar ao caminhar dele, para que ele possa encontrar como colocar seus próprios passos em direção a seu desenvolvimento, seu desabrochar. Então, a pedagogia não é ensinar matéria, não é ensinar conteúdos, é o modo de se relacionar em base a um contexto onde há conteúdos. Então, pedagogia é relação. E o modo que eu entendo também a pedagogia, que é uma relação onde existe transformação mútua. Não é algo de vertical, onde alguém que sabe transmite algo para alguém que não sabe. Na realidade, a arte da pedagogia, de caminhar ao lado, é de permitir a qualquer pessoa de resgatar aquilo que ela já sabe, ou como ela adquire uma sabedoria, um conhecimento em base a suas características. Então, eu vou começar a partilhar o PowerPoint para acompanhar a minha fala. Eu vou ter que voltar para o início, bem no início. Ups. Aí. Então, só para recordar, arquétipo é formado de duas palavras gregas. Uma que arqué que significa muito antigo, que muito remoto, tá? Que envolve a origem. E tupos, em grego, que significa bater como a gente bate moedas, como a gente deixa uma marca na matéria. Então, arquétipo poderia ser
como a marca originária na matéria de cada ser humano, na matéria de uma coletividade, na matéria da humanidade. E essa matéria, onde está marcado o selo originário, não é unicamente o modo de se mover, mas também o modo de pensar, o modo de sentir, o modo de perceber o mundo e, obviamente, o modo de se manifestar, de se expressar. Então, resgatar a energia do arquétipo é resgatar uma linguagem fundamental, como vou ver a fonte. Vou ver a fonte sabendo que, a partir dessa fonte, o rio, o fluxo dessa energia atravessa o contexto da realidade, o contexto da educação, o contexto do meio ambiente. Mas a energia fica intacta. O resgate que nós somos convidados a operar é o movimento dessa energia, quer dizer, mobilizá-la. É isso que eu entendo como ativar. Né? Pôr ela, de novo, em movimento. Eu não estou vendo totalmente a minha apresentação, como que eu vou fazer isso. Eu vou ter que passar. E agora está assim. Agora eu vejo a apresentação. Então, se a gente entende a noção de arquétipo como matrizes de comportamento, matrizes de percepção, matrizes de expressão, de manifestação, as matrizes, elas vão muito aquém e além dos papéis que a gente constrói no nosso caminhar, na educação, na relação com o mundo, que é tudo que a construção, mais ou menos, seria como estou me adaptando para ser reconhecido, para ser aceito, para ser integrado num grupo, para entrar nas convenções do grupo no qual eu estou crescendo. Mas a matriz é anterior a toda a construção. Então, o interesse de ativar essas matrizes é de baixar a pressão, baixar a pressão, o condicionamento dos papéis sociais, para que possa surgir o ser. E o arquétipo fala pelo ser, fala do ser. O que é interessante para o educador, para o pedagogo, é entender um pouquinho a linguagem específica de diversas categorias de arquétipos. E aí adotei as categorias que são desenvolvidas pelo Rolando Toro, acrescendo somente uma como base as outras, mas que a gente encontra também em toda a teoria do Toro. O que é interessante entender é que depois a gente vai ver as categorias, quais são, mas que cada categoria ela pode ser associada àquilo que nós identificamos como linhas de vivências, ou então linhas, vetores de expressão das potencialidades iniciais, de base. Então, podemos dizer que os arquétipos não são associados a uma linha, mas um conjunto de todas as linhas. E também o que é interessante é de notar que se eu consigo entender a linguagem arquetípica,
como pai, como amigo, como amante, como parceiro, como educador, não somente das minhas tendências, não somente como o arquétipo fala em mim, mas poder me sensibilizar à diversidade da sua linguagem no outro. Eu posso encontrar ressonâncias. E nós sabemos que nas relações onde há ressonância, há mais abertura para a comunicação. Ao contrário, quando não há ressonância, há resistência. E a resistência limita a capacidade de ouvir, de escutar, de se entender, de comunicar, de ser entendido, de ser aceito. Então, o que nós precisamos fazer é entender como criar ou ativar os campos de ressonância para diminuir as possibilidades de resistência em qualquer relação onde há educação. E não existe relação onde não haja educação. Em qualquer relação há educação. Quer dizer, há uma transformação recíproca, há um aprender um do outro. Isso já expliquei. Então, para resumir, digamos, globalmente, cada matriz arquetípica, ela vai permear, ela vai dar uma cor particular ao modo de perceber o mundo, de se perceber, de sentir a realidade, sentir as coisas, as emoções, de se expressar, mas também de construir o pensamento e logo, claro, de entrar em relação, né? E o que é interessante também é que cada um de nós, do ponto de vista arquetípico, tem tendências, como uma espécie de um sulco que a energia tende a adotar. O que é interessante é de, claro, conter, aceitar, acolher, estimular essa energia que segue seu sulco natural, mas interessante é ativar outros arquétipos onde eles estariam silenciosos para abrir mais a riqueza, vamos dizer, o leque de expressão das potencialidades. Se a gente volta ao modelo teórico em biodança, seria como ativar as 5 linhas e não se especializar em nenhuma delas, mas potencializar a riqueza de cada uma. Então, adotando a imagem do modelo teórico, que eu gosto muito dessa imagem, né, dos 2 eixos, temos o eixo vertical para compreender como se organizam os potenciais. Tem um potencial genético, que é o potencial de espécie, que podemos considerar como as condições iniciais, que seguindo o eixo vertical, que nós associamos à ontogênese, né? Quer dizer, a expressão progressiva do ser eu mesma no mundo, na relação com o mundo, e que almeja um processo evolutivo, um processo de realização. Quer dizer, que eu possa, ao decorrer das minhas experiências no mundo, atualizar de modo permanente esses potenciais iniciais para ter a sensação que eu estou me realizando. E o eixo horizontal é mais em relação com a plasticidade da consciência de si e do mundo, e que vai pulsar entre um potencial de autorrealização, então de diferenciação, de diferenciar-se do outro, então que busca a singularidade, e que é
complementar de um outro potencial, que é aquele de aproximação, de fusão, de similitude, de união, de pertencer. Então, globalmente, assim se organizam os potenciais evolutivos e de expressão de cada indivíduo. Voltando, então, fazendo paralelo com o processo evolutivo em biodança, teríamos na base os potenciais que são geneticamente organizados. Então, que não depende unicamente do indivíduo, mas são o resultado de uma evolução que oferece como um manancial inicial de potenciais genéticos. E sempre em relação ao tempo, à autorrealização, para nós essa realização não é uma realização social, não é uma realização somente profissional, não é uma realização econômica, é alcançar o que o Rolando chama de graça, quer dizer, a expressão integrada da identidade. Tá? Ele associa muito graça e plenitude de ser, plenitude de viver, onde os potenciais se integram de modo harmonioso. E sempre a nível da plasticidade da percepção e da consciência de si do mundo, a gente teria, de um lado, a polaridade que seria o desenvolvimento dos potenciais a partir do aprender, a partir da vontade. E que, progressivamente, a partir do genético, ele se dá com a integração do esquema corporal na ação. Quer dizer, eu me conheço no agir, no atuar, me pondo em movimento a partir do impulso, a partir do desejo e da vontade, do querer. Do outro lado, todo desenvolvimento que me vem a partir de me conhecer nas minhas sensações internas, nas minhas emoções. E isso se desenvolve não somente a partir da vontade, mas a partir do viver tudo que estou vivendo, o vivenciar aqui e agora tudo que me é dado para vivenciar, mas que me informa sobre como meu corpo reage. Quer dizer, é a inteligência, vamos dizer, mais da fisiologia, a integração visceral. Então, isso também faz parte do me conhecer. E se a gente olha aqui, vocês estão vendo a setinha que eu estou movendo? Sim. Então, aqui, isso, aqui. A partir da autopercepção na ação, o caminho para a integração vem mais como integrando a vontade, o querer, com a sensibilidade e a percepção. É como se a gente passasse da motricidade grossa à motricidade fina, de uma percepção pouco sensível a uma percepção que ganha em sensibilidade. Do outro lado, a partir do me conhecer nas minhas vísceras, o conhecimento visceral que eu tenho de mim mesma, eu posso perceber que as minhas emoções e sensações dependem da qualidade das relações que eu tenho com os outros, com o mundo. Então, vamos dizer que o alcance, a integração,
vai afinar aí o tipo de relação fina, sensível que eu tenho com o mundo, de modo que visceralmente eu me sinta em harmonia. Que nas minhas tripas eu sinta uma ressonância profunda com a grande ordem cósmica. E como a ordem cósmica está nos meus órgãos. Então, aí se cria um processo de integração, que nós almejamos também em biodança, mas todo ser humano almeja esse processo de integração. Senão não viria a fazer a biodança, se não pudesse imaginar como possível. E não somente é possível, é porque já está geneticamente informado, já está no início, está buscando as condições para realizá-lo. O arquétipo busca isso também. Então, como eu estava dizendo, como entender os diversos campos de ressonância que permitem ao ser de se abrir nas suas experiências, de desabrochar, de florescer. Então, eu identifiquei diversos campos de ressonância. Um campo seria a energia cósmica, que no modelo teórico nós encontramos como os princípios cósmicos de vida, que impulsionam uma forma de organização de ordem e que tem sua lógica própria, vamos dizer. Outro campo de ressonância são as necessidades do corpo e sua linguagem. E as necessidades básicas, o sentir, o se mover, o instinto. Outro campo é a ressonância com a energia das forças da natureza. O ser humano, sendo um ser natural, naturalmente cria uma interpretação da natureza, uma interpretação do mundo. E interpretando, ele consegue se identificar, se identificando, ele reconhece a filiação com as forças da natureza. Ele se sente fazendo parte, porque a natureza faz parte dele. E uma ressonância também com a história que a gente conta de nós mesmos como espécie humana. A narrativa da aventura humana no decorrer da nossa evolução, confrontado com as mesmas coisas que nos confrontam hoje, confrontaram o homem pré-histórico, a mulher pré-histórica, o nascimento, a morte, a noite, as estações, as forças da natureza, os eclipses, os ciclos. São as mesmas questões desde sempre. Não sempre as mesmas respostas, mas as mesmas questões. Então, os arquétipos, as categorias de arquétipos que identifiquei, são os arquétipos energéticos, que a gente vai ver quais são dentro de no próximo slide, e os arquétipos psicomotores identificados por Rolando Toro, e que ele chama o corpo animal. Quer dizer, o animal fala em mim, porque eu sou um animal, e eu posso me identificar com uma maneira de perceber, de me mover, a partir dessa energia arquetípica animal a serviço do instinto. A linguagem da fuga, a linguagem da caça, a linguagem da luta, a linguagem da reprodução,
a linguagem da gestação, a linguagem da lactação, a linguagem do sono, do repouso, a linguagem da liberação do movimento. Isso é o animal que fala em mim. E sempre falou em mim e sempre falará em mim, porque eu sou corpo. Mas além de ser corpo, eu sou também um ser capaz de memória, capaz de antecipação ou de projeção do futuro, capaz de organizar o mundo extraindo dos objetos outro sentido que aquilo que eles designam a priori. Eu posso atribuir outro significado à realidade, que é o significado simbólico. E daí entram justamente os arquétipos simbólicos que o Rolando Toro identificou e que vão dar uma cor particular à sensibilidade e à minha esfera psíquica de acordo com a ressonância que eu tenho com certos desses arquétipos. E, finalmente, como eu estava dizendo, os heróis, divinidades que vêm atualizar como um pacto implícito com os ancestros, com todos que me precederam, e como diz o Joseph Campbell, quando me identifico com os heróis, não preciso reviver as mesmas histórias, porque o herói passou antes de mim, mas eu posso aprender dele para não ter que repetir necessariamente a mesma história. Ele me legou alguma coisa. E a narrativa da espécie humana é um legado que vibra, que fala nos arquétipos mitológicos. Até agora tá bom? Então vou avançar. Arquétipos energéticos. Na sabedoria, na filosofia chinesa, se chama o Jiao, que é o vínculo, aquilo que liga todas as coisas, seria o equivalente do nosso Eros, o Eros primordial, quer dizer, a força de coesão. E é que, vamos dizer, o arquétipo Yin-Yang, eles não se param, não é o Yin e o Yang. É o Yin-Yang, é a força cósmica que permeia absolutamente toda a realidade. E que é interessante pensá-la justamente não de um modo dualístico, Yin e Yang, mas de modo alquímico, onde constantemente, quer que seja no modo de pensar, no modo de falar, no modo de mover, no modo de fazer amor, no modo de escutar, existe esse arquétipo yin-yang está sempre presente. Sempre presente. No meu livro, eu escrevi todo um capítulo que justamente veio quando eu entendi isso, que existe até o modo de falar yin e o modo de falar yang. Existe a modulação da escuta também, yin ou yang. Uma pessoa que escuta de modo receptivo, deixa a palavra do outro entrar nela. Nesse momento, a escuta é yin, mas imediatamente ela vai gerar um movimento que vai modificar o pensamento, que vai modificar algo dentro de mim, que vai organizar a minha fala, que está na beira da minha língua, e que vai dar um movimento yang.
Então, esses arquétipos energéticos, eles não estão unicamente no cosmos, no macrocosmos. Eles operam também no microcosmos, nas células, nos órgãos, na percepção, na fala, nas relações. E eles vão estar presentes, como a gente vai ver, como em bonecas russas. Eles vão estar presentes em todos os outros arquétipos. Quando a gente vai falar do corpo animal, vamos ver que o yin e yang está aí. Quando vamos falar dos elementos, o yin e yang está aí. Quando vamos falar dos deuses e das deusas, o yin e yang está aí. Nenhum deles está polarizado yang ou polarizado yin, mas tem sempre esse movimento do Tao, né? Onde as qualidades do arquétipo tem a sua nuances yin e nuances yang, que criam uma alquimia de energia. Então, era a primeira categoria. A segunda categoria, então, são os arquétipos psicomotores. Adoptei exatamente a classificação do Rolando Toro, que eu acho absolutamente genial. Ele podia, em toda animalesca existente no planeta, ter identificado tantos outros, mas ele identificou os essenciais. Ele identificou a serpente como sendo o arquétipo do magnetismo, aquilo que o arquétipo da atração, da sedução, da provocação, aquilo que atrai como é. Então, quando eu estou no momento onde eu estou atraindo a mim, atraindo atenção, atraindo ouvido, atraindo pessoas, atraindo curiosidade, é a serpente que está se manifestando, não unicamente quando eu estou dançando, ondulando no chão. Quando toda a presença se torna magnética, é a serpente. E ela atrai não para subir, ela atrai para descer nas raízes, quer dizer, nas vivências primordiais, nas vivências essenciais, nas vivências que nós precisamos para dar passos à frente. Precisamos da serpente para poder avançar aderindo à realidade, colados à realidade, não se destacando dela. Complementar com a serpente, nós temos a garça. A garça que justamente onde a serpente vai aderir à matéria, colar à realidade, conhecer o mundo, aderindo ao mundo, abraçando o mundo, de corpo com o mundo. A garça é a parte arquetípica em nós que é capaz de distância, de visão de altura, de se elevar, ter a visão do global, do geral. É como se a realidade não é feita somente de detalhes. Ela não é feita somente de urgências para responder. Tem outras coisas que são possíveis quando a gente se destaca, quando a gente vê as coisas com mais leveza. E no eixo horizontal, o tigre é a qualidade arquetípica da avolição, quer dizer, algo em mim que tem objetivo, tem foco, tem concentração e vai atuar em base ao impulso da vontade, impulso do desejo.
Vamos ver um pouquinho mais depois quais são as qualidades. Comparando com o hipopótamo, que se a gente pensa bem, o hipopótamo é um animal que é extremamente potente em massa e que passa quase o tempo todo dele ou comendo, ou na água, ou trepando. O hipopótamo é como o golfinho da terra. É um animal que simboliza o despreocupar-se daquilo que cria tensões. Fora, claro, momentos de reprodução onde justamente as fêmeas são as hipopótamas, que são mais cuidadosas da cria, mas os machos são extremamente perigosos. Mas quando ele está satisfeito, quando seu instinto está saciado, ele é o arquétipo da baixa total das tensões. É por isso que é associado à autorregulação. Porque ele simboliza a parte de nós onde as tensões se acalmam pela satisfação, pela nutrição. E se a gente olhar a relação dos quadrantes aqui, a gente vê que as vivências raízes entre o tigre e a serpente, uma é as necessidades básicas, a outra é impulsionado pelo desejo. Se a gente vê a relação entre o tigre e a garça, a gente vê que a relação que integra os dois arquétipos depende da qualidade da motivação. Ambas estão ligadas à motivação a inovar. Se a gente fizer um paralelo com as linhas de vivência, a gente encontraria aqui a criatividade, desse lado. Desse lado, a gente encontraria vitalidade e sexualidade. Desse lado, a gente encontraria vitalidade e afetividade. E desse lado, a gente encontraria afetividade e transcendência. Quer dizer, a regulação aí que é inspirada pela qualidade dos vínculos. Aqui é a qualidade das sensações, do estar bem em si. Aqui é a intensidade da vontade e aqui a sensibilização à motivação. Como se regula a motivação. Então, se a gente pensar então, o que isso nos ensina em termos de pedagogia? O que a serpente nos ensina? Sendo o arquétipo do magnetismo, o arquétipo daquilo que precisa conhecer com a própria experiência, com o corpo, para saber, a serpente é o arquétipo do questionamento. A gente encontra isso na mitologia, aliás. Quer saber o gosto da fruta do bem e do mal? Ou vai simplesmente acreditar o que te dizem? Vai e morde na maçã. Isso é o arquétipo da serpente. É o arquétipo que diz: não acredite.
experimente, prove, curiosidade. Então, é a sabedoria primordial, aquela que vem da própria experiência, do morder na maçã da vida para saber. A pedagogia do tigre, como é o arquétipo que se move a partir do impulso, da vontade, do desejo, é a parte em nós também que seria capaz, ou é capaz, de entrar em confrontação com o desejo outro, com o impulso outro, com adversidade, com dificuldade, sem perder o foco, sem perder a concentração. E a lição desse arquétipo, o aprender desse arquétipo, é a parte de nós que é capaz de aprender a se concentrar, aprender a caçar o conhecimento, aprender a caçar as experiências, sem ter o medo do confronto. Quer dizer, é a parte capaz de lutar pelas convicções, de lutar por um desejo. Vocês estão vendo que eu não estou unicamente me orientando pelas danças, mas pelas as qualidades psíquicas. Do outro lado, o hipopótamo, que é orientado pela autorregulação visceral profunda, então é a parte de nós que não vai nutrir desnecessariamente tensões, principalmente as tensões ligadas ao poder. É como você quer fazer, faça, eu vou delegar. Enquanto eu estou delegando, estou desfrutando. Eu não estou desgastando desnecessariamente uma energia necessária para manter minha autorregulação, meu bem-estar interior. Então, o que nos ensina o hipopótamo é que, compartilhando o espaço, compartilhando o lago no qual ele passa a maioria do seu tempo, compartilhando o espaço do trabalho, o espaço vivencial, o espaço do viver, o espaço da palavra, o espaço do pensamento. Eu posso delegar, eu não preciso fazer tudo por mim, tudo sozinho. Eu posso ter ajuda. Então, é um arquétipo que nos ensina muita coisa. A garça, simbolizando a facilidade no senso que o que é leve não pesa, o que não pesa é mais fácil. A capacidade de elevação, o voo que evoca para nós a liberdade, a visão de altura, ela nos ensina o desapego, quer dizer, não ficar apegado a detalhes, a coisas insignificantes, que quando a gente vê o conjunto, a gente se dá conta que são insignificantes. Mas também pode nos ensinar o desapego da exigência de perfeição. Para as pessoas, por exemplo, eu estava ouvindo que tem pessoas que estão fazendo monografia agora, né? Então, seria interessante ativar o arquétipo da serpente, que busca o questionamento, que vai morder na maçã do questionamento, da teoria, da experiência, e não unicamente de acreditar,
que vai ativar a pedagogia do tigre, quer dizer, que vai se confrontar com dificuldade, com esforço, vai à luta, vai à caça, à conclusão do seu trabalho, à hipótese do seu trabalho, ao planejamento do seu trabalho, mas também tem momento onde vai aceitar que não é uma monografia, não é uma poligrafia e não é para escrever o livro da nossa vida, mas só se contentar. Você sabe que o hipopótamo é um dos animais mais frugais que existe. Comparando com sua massa corporal, ele come muito pouco. Muito pouco. Então, se contentar de abordar um tema, se contentar de se autorregular nisso. E também aprender a delegar, né? Alguma parte do trabalho. E daí ativar realmente o arquétipo da garça, que se libera do peso da perfeição. Que tudo, se não for perfeito, não posso fazer. Isso deve ativar um pouquinho para as pessoas que escutei que estavam preparando sua monografia. Mas o que é interessante do ponto de vista pedagógico, quer dizer, como mobilizar e utilizar, para que utilizar esses arquétipos. Então, identifiquei alguns eixos interessantes. Então, por exemplo, se eu estou comigo mesma ou com pessoas, com alunos, se eu quero ativar a pedagogia da motivação, do querer. Então, é claro que vai ser a serpente e o tigre que vão ser os arquétipos que vão me servir, porque a serpente provoca, né? Ela é curiosa, é motivada pela curiosidade, né? E o tigre não perde a sua concentração. Então, imagina um grupo de pessoas trabalhando juntas, ativando esses dois arquétipos para se motivar a fazer algo a partir da curiosidade e não baixar os braços quando tem dificuldade, se concentrar. Se eu quiser ativar em mim o pedagogo, vamos dizer, que quer bem para o outro, que quer o melhor para o outro, que não quer azucrinar a sua vida. Então, vai ser a aliança entre o hipopótamo e a garça. Tá? Quer dizer, o hipopótamo que acompanha com prazer, que sabe delegar, que tem paciência, que confia. Quer dizer, confia que o outro possa fazer sem eu ter que fiscalizar tudo que o outro está fazendo. Pode confiar. E a garça, que justamente tem a visão de conjunto e que às vezes, eu me lembro, quando eu era inicialmente diretora de escola, eu não tinha ativado o arquétipo da graça, mas da graça. Realmente não tinha graça. Da graça, mas nem um pouco. Eu insistia em detalhes estúpidos, irrelevantes, mas totalmente irrelevante quando a gente vendo o conjunto de um processo de uma pessoa. Mas demorou tempo para eu me dar conta que, às vezes, tem coisas que são realmente insignificantes. Eu tive que bater asas muito, 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 muito para levantar voo e me dar conta que tinham coisas que não eram importantes. Até agora eu me dou conta que é um arquétipo que eu tenho que ativar bastante. Mas, quando me perco, me lembro da garça. Para a pedagogia da participação, tá? A Mirtes conhece muito bem essa capacidade, é muito boa pedagoga na participação. Então, vamos fazer a aliança entre o tigre, porque o tigre também
não é somente o apetite da ação, não é o querer fazer, ter projetos, ter vontade, mas é também arquétipo que se compromete em continuar a caçar, porque tem fome de conhecimento, quer conhecer. Então, ele não se desconcentra. Então, é o tipo, digamos, de pedagogo que motiva, ativa a motivação, mas não faz tudo por si. Como ele faz aliança com o hipopótamo, ele delega, ele confia, ele deixa os outros experimentarem a sua maneira, do seu jeito. E o jeito de todos tem espaço para uma criação coletiva, para a participação. Identifique, claro que isso não é exaustivo. Quando a gente começa, pode criar alquimias muito interessantes, muito ricas. Para uma pedagogia da medida, quer dizer, da medida justa, né? Medida justa, vai ser uma aliança entre o magnetismo, a aderência, a curiosidade do arquétipo da serpente e a frugalidade do hipopótamo. Quer dizer que aquela medida justa, como eu estava dizendo para vocês, é identificar o ponto de saciedade. Porque se for somente a serpente, a gente podia ter bulimia. Mas o hipopótamo autorregula. Quer dizer, como se dosar de acordo com os nossos próprios limites. Então, é a medida justa. Então, isso seria para, vamos concluir a pedagogia sugerida pelos animais, pelos arquétipos psicomotores. Eu vou passar aos arquétipos simbólicos. Os arquétipos simbólicos nos 4 elementos. A gente tem já 1 hora de exposição, daí a gente ficou até 1h30, né? Para só tu calcular o tempo para dar um tempinho para o pessoal também fazer perguntas, tá? Ok. Então, vou concentrar rapidamente o ar associado à energia do espírito, a água associada ao mundo das emoções, a terra, o mundo das sensações e o fogo da intuição, tá? E vou passar para a próxima. Para ver o que nos ensina, cada arquétipo simbólico. A terra nos ensina a humildade, quer dizer, pela solidez, a constância, o realismo e a conexão com a energia das necessidades fundamentais, naturais. Então, ela nos ensina tudo que serve à satisfação dessas necessidades naturais. Ela nos baixa de novo para o essencial do humus, a humildade. O fogo, que é associado à intuição, à intensidade, à energia do coração, à transmutação, ele nos ensina o compromisso, se comprometer com algo. E se comprometer a partir da paixão, a partir do desejo. A água nos ensina a paz. Que é quando a gente se conhece nossas emoções, nossos sentimentos, ela simboliza também a purificação, ela é a energia da fisiologia. É por isso que é associada à autorregulação. Então, a água me aprende a me amar, porque eu vou me conhecer por dentro.
e me conhecendo por dentro, me amando, eu posso, com a água, aprender a paz, aprender a não criar ondas desnecessárias, tumultos desnecessários, mas pelo autoconhecimento profundo. O ar, que nós vimos como a garça, que é a ascensão, a leveza, a imaginação, o sonho, a energia da mente, o ar não se recusa a ninguém. É por isso que agora estão colocando máscaras em nós. O ar é livre, sendo livre, ele não se recusa a ninguém. Ninguém está fora do ar. Todo mundo respira. Então, ele é o arquétipo da irmandade, que vincula todos os seres de toda a criação. E, então, a lição que a gente pode aprender com ele é a irmandade, é o elemento da conciliação. Então, se a gente resume a terra, o arquétipo da humildade, o fogo do compromisso a partir do desejo, a água, a paz a partir do autoconhecimento profundo, visceral, e o ar, a conciliação. Eu vou ter que correr. Então, eu vou passar isso porque vocês vão ter o PDF, né, que são exemplos de que tipo de pedagogia podemos extrair do ensinamento dos elementos, né, como a pedagogia do crescimento entre a terra e a água, a pedagogia da liberdade e confiança entre a terra e o ar, da motivação entre o fogo e o ar, que dá movimento, e da medida sempre entre a terra e a água. E daí estou dando os exemplos, mas interessante é a pedagogia da cooperação. A pedagogia da cooperação, na qual nós vamos integrar elementos dos 4 elementos na sua inteligência afetiva. Quer dizer, em cada elemento tem algo de afetividade. Então, a paciência, a generosidade e clemência da terra, para cooperar. Sensibilidade, adaptação, empatia da água. A luz, a alegria, a comunhão do fogo, e a leveza, o respeito do ar. Se a gente pode conciliar tudo isso, facilitamos a cooperação. Então, como estou dizendo, essa proposta visa ativar elementos arquetípicos em cada um de nós para além das tendências. Agora chegamos aos arquétipos mitológicos e que coloquei nos quadrantes. Na base o caos. O caos que a palavra caos em grego significa abertura. Significa é tudo possível. Tudo está aí, mas não está organizado. Mas está tudo aí, não falta nada. É caos. Tem uma tendência desse caos a se organizar, buscar ordem. Né? Por isso que eu coloquei ordem em cima. E esse caos se organiza em 2 dinâmicas, quer dizer, o tudo possível, o tudo é possível, busca o caminho da ordem, de um lado pela nutrição, do outro lado pela iniciação. Como diria o Newton Bonder, de um lado pelo corpo, do outro lado pela alma, buscando o caminho da ordem. Então, nós vamos ter Deméter, que é a deusa que faz referência
a organicidade da vida, a matéria, mater, o que se come, a nutrição à semente, a nutrição ao corpo, a nutrição afetiva, o acolhimento, que é uma maneira de buscar a ordem e o crescer a ordem pela nutrição. Apolo, ele nutre de outra maneira, a partir da nutrição das necessidades básicas, deixa espaço para nutrir a justiça, nutrir a paz, nutrir a beleza. Apolo é o deus da justiça, é o deus da estética nas relações, né? O arquétipo da estética nas relações, a medida justa, o número de ouro, a suíte de Fibonacci. Tudo tem beleza e dá para resgatar a beleza em tudo. E a beleza confere um sentimento de paz. Do outro lado, a iniciação que nos propõe Dionísio é a iniciação que nos vem pelo arriscar-se, arriscar a vivenciar a vida de todos os nossos sentidos e corpos sem segurança, sem se proteger da intensidade de viver. É que um arquétipo que é extremamente importante de resgatar, porque ele nos leva além, ele nos inicia além do medo de sentir. Além do medo de sentir a intensidade, seja a intensidade do êxtase ou a intensidade do sofrimento. Ele se inicia, foi iniciado assim, tá? Corpo nu na natureza, né? Se arranhando na floresta, descobrindo as plantas, vivendo num estado de natureza. Tem uma outra iniciação, essa iniciação, que mais é a iniciação pelo mistério da sombra, o mistério da intimidade, o mistério dos mundos desconhecidos, e que nos vem pelo Orfeu. Orfeu que não era um deus, mas que o arquétipo, um dos raros, que enfrentou dificuldades e não ganhou. Não é um triunfador. Ele se torna o iniciador porque ele extraiu a essência do próprio sofrimento. Ele se tornou mestre da música porque a sua alma canta. Não somente uma voz bonita. Ele atravessou o mistério da morte. Então, os ensinamentos de Orfeu são os ensinamentos que nos permitem entender que é realmente o arquétipo da resiliência. Tropeçar não é perder. Sofrer não é perder. Tem sempre algo de aprender em qualquer experiência, até as mais misteriosas. Então, aqui eu dei alguns exemplos de aliança na pedagogia do crescimento com Deméter, pedagogia da exploração com Dionísio, da harmonia com Apolo e da resiliência com Orfeu. Eu dei alguns exemplos que eu expliquei. E chegamos o Cristo arquétipo, quer dizer, a capacidade que nós temos de
expressar o amor que não é o amor para nosso benefício, não é o amor da satisfação, não é amor ligado ao desejo, não é amor ligado à necessidade de reconhecimento, não é amor ligado ao apego, não é amor ligado à sexualidade. É o amor ligado à capacidade de devoção. A devoção é dizer ao outro, eu estou a teu serviço, é ao serviço da vida em ti. O amor que se manifesta na aceitação total, quando nós reconhecemos o outro e quando nós somos capazes de o amar tal como ele é. O amor da doação, quer dizer, quando eu posso dar do meu tempo, da minha vida, da minha carne, eu te digo, come, meu corpo nutre-se de mim, eu sou alimento para ti. Mas também esse tipo de amor, que é um amor de exigência, que não vai fazer por mim. Vai me dizer, não te vejo como uma vítima. Anda, caminha, levanta, ouça a tua voz interior. Não vou te poupar nenhum esforço, que é uma outra maneira de amar também. Não é faça como eu quero. Eu não faço por você, mas estou aqui com você. Então, isso que eu identifiquei como o arquétipo da incondicionalidade. Isso eu vou passar porque são resumos. Mas o que eu queria resgatar é que a ativação das características arquetípicas que eu passei rapidamente para vocês e que estão claramente bem mais detalhadas no livro, constitui uma verdadeira poética, no sentido que é um parir-se constantemente em todas as experiências. Quanto mais nossas potencialidades podem se expressar, mais estamos parindo a nós mesmos. E mais podemos alcançar aquilo que eu estava dizendo no início, isto é, a realização, o potencial de realização. E podemos assumir a nossa estrela, a nossa plena expansão, a partir da vivência, mas na expansão da consciência. Então, é aí, meus amigos. Eu terminei, por enquanto. Uau! Obrigada, Helene, obrigada. Eu gostaria de ver, assim, então, de algumas, a gente tem 15 minutinhos, né, para perguntas. Então, vê se alguém gostaria, daí que levante, eu vou pedir que deixem os áudios fechados, tá? E daí levanta a mãozinha, né? A mãozinha do aplicativo. Eu estou com muitas páginas, então eu não vou conseguir levantar a mãozinha, ver vocês levantando a mão, tá? Vocês têm que levantar a mãozinha do aplicativo ou pedir pelo chat a palavra, tá? Não escrevam a pergunta, só escrevam, eu quero falar, que daí eu abro para vocês. Tá bom? Então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Helene? Bom, se ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para ti, Helene. Por favor, minha amiga, por favor. Não, assim, porque isso... Outro dia até a Fernanda Moriche estava dando uma palestra, ela utilizou essa mesma terminologia que tu utilizou, é uma terminologia que eu tenho utilizado bastante, me parece que as escolas junguianas trazem, né? Mas eu tenho perguntado para os facilitadores quando eles usam essa palavra, né? Porque eu acho bem interessante a palavra alma, né? Então, porque é uma palavra que não é utilizada dentro do modelo teórico de biodança, na teoria de biodança, né? A gente não ouve muito se falar de alma. Bom, e dentro das escolas junguianas, sim, a alma tanto que tem a Anima Mundi, né? Tem a alma é um
digamos, um elemento crucial dentro da teoria junguiana. Então, se tu pudesse falar um pouquinho disso, eu te agradeço. Claro. A primeira coisa é que eu não tenho definição. Não tenho definição. Não posso dizer a alma é. Não tenho ideia. Mas eu posso dizer, eu tenho intuição que eu não sou somente uma pessoa de químicos, de neurotransmissores e de fórmulas químicas e de fibras de músculos e de carne e osso. Tem algo em mim que pede outra coisa. Não significa que é separado de, mas tem algo em mim que pede outra coisa. Algo em mim que é capaz de questionar a minha determinação biológica, capaz de inventar o mundo, capaz de sonhar, capaz de outras coisas que responder a necessidades básicas. Posso chamar isso de alma. Algo que aspira a não ser determinada pelos atributos. Algo que não tem nome, que eu não posso nem definir. Eu sou como Deus. Deus não se pode nomear. Não tem nome. Quando tenta dar nome na Cabala, ele tem 760 e poucos nomes, porque um não basta. A criação é o nome dele. Eu também. Então, se querem chamar isso minha alma, sim, eu tenho alma. Algo de intangível, inconfinável. Palavra na moda. Não podem confinar minha alma. Podem confinar meu corpo, mas a minha alma estará sempre livre. É isso que eu posso dizer, mas não tenho definição para isso. Obrigada, mas faz sentido para mim. Obrigada. Alguém gostaria de trazer alguma outra questão, uma pergunta, uma contribuição? É isso, pessoal. Como comprar o livro. Se ninguém quiser falar, eu quero, Mirtes. Então, por favor. Ana Maria, estou usando da minha filha. Não é a Gabriela. Não é a Gabriela. A Gabriela é minha descendente. Helene, dentro desse ponto de vista da Mirtes, que eu também sou apaixonada, né? Eu gostei muito quando você falou do Jiao, que é a força atrativa, é o Eros, né? Do Yin e Yang, ou seja, não tem essa separação. Então, levando isso para o nosso modelo de biodança, né? E o luminoso, que é um conteúdo que eu estou querendo explorar um pouco mais. Eu posso falar, eu queria assim, porque eu achei fantástico, né? Tenho que te agradecer, porque você foi maravilhosa, né? Essa apresentação foi demais. Eu posso falar, então, que esse luminoso seria esse Eros, tá? Essa energia erótica, vou colocar aqui, mas guardada aí a nominação, tá? Só para falar cola, que a gente alcança de maneiras assim, insights, intuitiva, acontece como presente, que a gente não tem o controle, mas que é deflagrado em todas as linhas de vivência, simplesmente porque a gente se abre para esse momento. Minha conexão não está boa, né? Seria isso, assim, você está entendendo a minha pergunta? Eu enrolei muito. A tua pergunta, eu não ousaria resumir o luminoso à energia yin yang. Eu não faria
não faria essa associação pessoalmente. Eu entendo onde você está buscando, mais ou menos, para tentar, mas eu não faria. Helene, tu pode se aproximar um pouquinho mais do computador, porque o som ficou baixo de repente, eu não sei por quê. Sim. Porque o numen é a emergência do divino. Continua abaixo. Eu não sei, eu tô bem perto. Estou bem perto. Continua abaixo? Para mim tá bem agora. O numen faz referência à percepção do divino. Ok? Há uma vivência do divino. Como eu estava dizendo que eu não conseguiria definir a alma, eu não conseguiria ubicar o divino. Ubicar onde? Como dizia o Rolando, a beleza está no olhar de quem a vê. Então, o divino está na vivência de quem a percebe, ou percebe, mas também quando eu estou cega, quando eu estou surda, quando eu estou indiferente, quando eu não percebo, está aí, mas eu não tenho a vivência. Está aí, mas não tenho vivência. O que nós buscamos é a vivência do luminoso. O que nós queremos é a vivência do luminoso, mas nos escapa quando nós a queremos. Quando estamos apegados a eu quero conhecer o divino, ele não está aí. Mas em certos estados, aí você toca algo de essencial, em certos estados de sensibilidade, de abertura, expansão de consciência, ou até momentos dramáticos. Porque o numen não se revela somente com cara de anjinho. Ele pode se revelar quando a gente está ajoelhado na frente da morte. Tem momentos aí que algo faz sentido que pode me aterrorizar, mas eu percebo que eu estou diante do sagrado. Mas não posso defini-lo. Eu sou parte, a gente teve uma conversa muito, muito animada, me lembro no Didata, quando na Frater a gente fez uma reunião entre os didatas, preparando o Didata, onde teve assim um debate sem fim para ubicar o luminoso no modelo teórico, que o Rolando não tinha colocado. Eu faço parte daquelas que dizem, mas não tentem colocar onde ele não colocou. Vocês nunca encontrarão a resposta certa. Nunca encontrarão. Em vez de tentar de colocar no modelo teórico, escrever em cima ou embaixo, tento de colocar, de conhecer ele no coração. E não importa se ele está escrito ou não no modelo teórico. O Rolando falou do inconsciente luminoso. Estamos nos preparando, dispostos a abrir espaço para perceber o divino, perceber o sagrado. Aí que está a questão fundamental. Mas não de defini-lo. Mas eu percebo por onde você está querendo ir e tem uma passagem. Tem uma passagem. Helene, a gente vai ter que encerrar, o nosso tempo acabou, né? Eu quero muito, muito te agradecer, assim, pela participação, né? Eu vou deixar ainda assim, por um dia, mais ou menos, o chat do WhatsApp aberto, tá, pessoal? Para se vocês quiserem escrever alguma coisa, ou mesmo se tu quiseres botar algum material ali, Helene, ou mesmo também... Vou colocar. Tá, vou colocar o material. E também para que tu possas passar também alguma coisa sobre como adquirir o livro, porque muita gente está pedindo, tá? Então, que tu possa dar alguma indicação sobre o livro, né? Agora, como a gente está sem a sede física da Frater, então, infelizmente, eu não tenho mais como...
trazer esse livro e ficar vendendo ele para ti. Aqui nesse momento a gente está sem sede, né? Mas daí vocês vejam alguma forma, né, de que tu possa enviar os livros, né? E tu tem um filho no Brasil, talvez, né, seja alguma coisa possível, né? Eu sei que tem alguém na Espanha que tem Biodança Livros. Ah, sim, sim. Sim, e ele tem. Ele dá para comprar por ali. Pode me dar. É o Paco, né? O Paco. É o Paco. É o Paco, ele tem. Então ele pode mandar. Se tu não tiver eu vou dar as indicações. Isso, bota a referência do Paco. Se alguém quiser também, eu posso passar a referência do Paco, eu tenho também. Sim. Eu vou colocar a referência dele. Então, eu quero te agradecer muito, tá? Eu que agradeço. Foi um prazer te ouvir, e, claro, dá vontade de ficar assim várias horas conversando contigo. Teria várias questões aí que é um tema também que eu gosto muito e que tenho várias reflexões, então eu gostaria muito de ficar conversando contigo. Quem sabe a gente marca aí uma rodada 2 dessa história, né? E assim, eu queria deixar o convite para vocês, então daqui a uns dias vai estar no meu YouTube, tá? Então, vão lá no YouTube, deem um like, sigam a página. Você vai fazer a serpente. Vão lá no YouTube para morder a maçã. Assim, pessoal, eu estou com 4 grupos com temáticas diferentes, né? Sendo um que é em espanhol, tá? Que são grupos que a gente trabalha livros e temáticas teóricas e depois também tem alguma parte vivencial, tá? Que eu não vou explicar aqui como, mas depois se alguém tiver interessado, a primeira visita nesses grupos ela é sem custos, né? Então, na segunda-feira, a gente está trabalhando sobre as cartas do Caminho Sagrado, da Jamie Sams. Na terça, a gente está fazendo o último encontro sobre as mulheres que correm os lobos, mas logo em seguida vamos começar com a cura ancestral, né? Que é o livro que eu escrevi sobre biodança e relações de gênero. Na quarta, a gente tem um grupo em espanhol das mulheres que correm com os lobos. E na quinta a gente está trabalhando sobre os sonhos, território onírico que se chama, né? Então, sobre a simbologia arquetípica dos sonhos. E esse ano também já vai começar um grupo também italiano do mulheres que le donne que corrono com i lupi, ok? As mulheres que correm com os lobos. Então, se vocês quiserem participar, todo o conteúdo das palestras, tá? Das palestras do Devires, que essas palestras que a Helene está participando, a gente já teve outras palestras com a Creuza, com a Fernanda, com a Micaela, estão todas na página do YouTube, Mirtes Gonzalez, tá? E todos esses conteúdos desses livros, esses estudos que a gente tem feito, né? A parte teórica, apenas a parte teórica, está toda ela no canal, tá? Então, a gente disponibiliza para quem não quer fazer um processo, mas quer só a informação, está ali todo o conteúdo, tá bom? Então, um prazerzão receber vocês, eu espero que vocês possam participar de outras atividades que a gente tem promovido. E, Helene, vamos marcar uma outra história aí, eu gostei. Com prazer. Maravilhoso, gostamos todos. Eu vou abrir os microfones para a gente dar um tchau geral. Tchau, pessoal. Tchau, Mirtz. Bravo, Helene. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Oi, gente. Obrigado. Maravilhoso. Tchau. 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 Helene.